Hernan Crespo voltou. E o Morumbi respirou nostalgia. Só que, em vez da festa completa, o roteiro ficou pelo meio do caminho. São Paulo 1x1 Botafogo de Ribeirão Preto, empate morno, gol de remanescente, e aquele gosto agridoce de estreia que não empolga nem revolta, mas preocupa. Porque a gente já viu esse filme. Um técnico novo, ideias na cabeça, discurso bonito, só que o campo é implacável. A torcida fez sua parte. Mais de 40 mil vozes no Morumbi para apoiar um treinador que, apesar da curta passagem, deixou saudades por levantar taça e por falar a língua do torcedor. Crespo tem cara de quem entende o que é o São Paulo. Mas o futebol de hoje é outro. O elenco é outro. E a realidade, meus amigos, é dura. O primeiro tempo foi arrastado. O tricolor até tentou empurrar, teve posse, rodou a bola. Mas cadê o chute? Cadê a infiltração? Cadê aquele passe vertical que machuca? O time parecia tenso, travado, meio sem saber se partia com tudo ou se esperava. Reflexo do pouco tempo de treino? Pode ser. Mas também tem a cara de um time que ainda não entendeu o que o técnico quer. E o gol? Veio dele. Michel Araújo. Justo ele, que já foi tão questionado, que vive no limbo entre titular e reserva, que carrega aquela sombra eterna de será que dá conta. Deu conta hoje. Apareceu na área e empurrou para a rede. Explosão no Morumbi. Crespo grita, torcida canta. Por um instante, parecia que ia deslanchar. Mas não deslanchou. Porque logo depois, aquele velho problema, desatenção defensiva. E não foi falta de aviso. Bola nas costas, cruzamento simples, e gol do Botafogo de Ribeirão Preto. Um time que luta na parte de baixo da tabela, que veio fechado, que nem queria jogar. E mesmo assim marcou. É duro. Porque todo torcedor sabe, o São Paulo sofre gol fácil demais. Aí vem o segundo tempo. E você espera aquele gás. Espera ver o dedo do técnico, uma substituição ousada, uma mudança de postura. Mas o que veio foi mais do mesmo. Domínio estéril, sem contundência, finalização travada, cruzamentos a esmo. Crespo até tentou. Chamou garotos, trocou peças. Mas parecia que nada funcionava. A engrenagem emperrou. A verdade é que Crespo ainda está conhecendo esse elenco. Muitos jogadores chegaram depois da sua primeira passagem. Outros estão longe da forma ideal. E tem aqueles que, sinceramente, nem deveriam estar mais no clube. É um trabalho em construção. Mas o São Paulo não tem tempo. O Brasileirão é cruel, não perdoa tropeço. O empate em casa, logo na estreia, não é fim do mundo. Mas deixa um alerta. Porque agora vem Flamengo, fora. Vem sequência braba. E se não pontuar, afunda. Crespo precisa acelerar esse processo. Precisa dar identidade. Precisa ser o Crespo de 2021, só que mais experiente, mais cascudo, mais adaptado. E que fique claro, a torcida tá fechada. A festa no pré-jogo mostrou isso. Camisas, bandeiras, cantos, esperança. Mas esperança tem limite. O São Paulo é gigante. E gigante não pode ficar patinando contra times pequenos em casa. O Morumbi exige entrega. E a gente não viu essa entrega o jogo inteiro. Tem muito a ajustar. O meio-campo ainda é lento, previsível. A defesa erra na bola aérea. O ataque vive de lampejos. E o banco não tem resposta para tudo. Crespo sabe disso. Falou em entrevista. Mas saber é uma coisa. Fazer é outra. E fazer com urgência é o que separa o treinador promissor do treinador vitorioso. É frustrante, porque o torcedor queria algo diferente. Queria um São Paulo impositivo, agressivo, dominante. Queria ver a mão do técnico logo de cara. Mas o que viu foi um time com cara de intertemporada, como se o ano ainda não tivesse começado. Só que o calendário não espera. Teve ponto positivo? Teve. A postura da linha alta em alguns momentos. A tentativa de sair jogando com qualidade. A movimentação dos laterais. Mas isso é base. É o mínimo. O São Paulo precisa mais. Precisa da alma que tinha em 2021, quando Crespo armava um time competitivo mesmo com limitações. O que mais doeu foi ver que o gol adversário veio fácil demais. Um lance bobo, um cochilo, e lá estava a bola no fundo da rede. Esse filme, repito, a gente já viu. E não dá mais para aceitar. Crespo precisa corrigir isso. Não é só tática. É atitude. É concentração. É sangue nos olhos. Aliás,
O próprio Crespo falou em resgatar o espírito competitivo. Tá certíssimo. O São Paulo, hoje, é um time frio. E isso irrita. O torcedor quer garra, quer raça. Quer ver carrinho, disputa, vibração. O empate de hoje pareceu aceitável para quem estava em campo. Mas para quem estava na arquibancada, doeu. É jogo que, no fim, parece que não aconteceu. Ninguém saiu muito animado. Ninguém saiu muito bravo. E isso é um problema. Porque o São Paulo precisa voltar a incomodar. Precisa sair de campo deixando o adversário exausto, desconfiado, apavorado. Hoje, o Botafogo de Ribeirão Preto saiu tranquilo. Talvez seja cedo para cobrar tanto. Mas é São Paulo, gente. A régua é alta. E Crespo sabe disso. A escolha por ele foi acertada, mas exige pressa. A torcida quer acreditar. Só que precisa ver no campo. Ver no resultado. Ver na tabela. E, acima de tudo, ver na entrega. A rodada passou. O ponto foi somado. Mas a tabela segue cruel. E o tempo é curto. Vem Flamengo, Bragantino, Corinthians. Sequência que define o rumo do campeonato. Se o time não engrenar agora, depois fica difícil recuperar. E sobre o elenco, tem que falar. Tem jogador que tá acomodado. Tem gente que se esconde no jogo grande. Crespo vai precisar mexer. E não só no time titular, mas no clima do vestiário. São Paulo precisa de comando. E o técnico argentino tem perfil para isso. Mas precisa mostrar logo. No fim, o torcedor sai com mais perguntas do que respostas. Qual vai ser o esquema? Quem é titular absoluto? Quem são os líderes? E, principalmente, quem vai decidir? Porque esse time atual carece de protagonista. E sem protagonista, não dá. Mas há esperança. Porque Crespo já mostrou que sabe ganhar. E porque a torcida ainda acredita. Ainda canta, ainda lota estádio, ainda apoia. Mas o time precisa retribuir. Com vitórias. Com atuação de respeito. Com intensidade. Porque sem isso, vira só mais um ano. A diretoria também precisa agir. Reforços são urgentes. Um meia criativo, um zagueiro confiável, talvez até um atacante de lado. O elenco é curto, os jovens ainda oscilam, e as competições são longas. Crespo não pode ser deixado sozinho nessa reconstrução. E a imprensa? Já começa a duvidar. A pressão vem de fora e de dentro. Mas Crespo é frio, é calculista. Vai precisar usar essa calma para tomar decisões duras. Inclusive barrar medalhão, se for preciso. Porque ninguém pode estar acima do clube. A próxima semana vai ser de treino, ajustes e muita conversa. Crespo tem o grupo nas mãos, mas precisa mostrar resultado. Porque no futebol brasileiro, técnico vive de vitórias. E vitória, agora, é questão de sobrevivência. A torcida quer ver um novo São Paulo. Um time intenso, moderno, vertical. Um time com fome. O empate de hoje não alimenta essa fome. Pelo contrário, aumenta a ansiedade, o nervosismo, a cobrança. E a gente vai seguir cobrando. Porque quem ama, cobra. E o São Paulo merece cobrança. Merece exigência. Não dá para aceitar mais empates sem sal no Morumbi. Chega de ser coadjuvante. É hora de voltar a ser protagonista. Crespo tem história aqui. Mas agora precisa escrever outra. Maior. Mais sólida. Com mais vitórias. Começou tropeçando, é verdade. Mas ainda dá tempo. Só que esse tempo precisa ser usado com inteligência. Vamos observar os próximos capítulos. Vamos torcer, apoiar, criticar quando precisar. Porque o São Paulo é maior que qualquer fase. E essa fase, convenhamos, já dura demais. O empate foi frustrante. Mas que ele sirva de alerta. Que sirva de ponto de partida. Porque o torcedor quer mais. Muito mais. E não vai se contentar com menos. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Prepare-se para uma reviravolta que vai estremecer os alicerces do futebol paulista e incendiar as arquibancadas do Morumbi. O São Paulo Futebol Clube acaba de oficializar a contratação de ninguém menos que Carlos Miguel, o ex-goleiro do Corinthians. Sim, você ouviu certo. O gigante da Barra Funda atravessou a fronteira da rivalidade para trazer um dos nomes mais comentados do país, em um movimento audacioso que promete mudar o rumo da temporada.
E como todo bom São Paulino apaixonado, eu não poderia deixar de expressar o misto de empolgação, surpresa e, por que não, vingança gostosa que essa contratação representa. Carlos Miguel, aquele mesmo que por tanto tempo foi protegido pelas sombras de Cássio, finalmente decidiu trilhar o próprio caminho. E onde ele escolheu dar esse passo? Justamente no time que mais tem crescido no cenário nacional nos últimos anos, o São Paulo. É o tipo de contratação que não apenas fortalece o elenco, mas também envia um recado direto e sem rodeios para os rivais. Aqui no Morumbi, a ambição voltou a ser protagonista. E ela exige nomes à altura. Carlos Miguel vem para ser mais do que um reforço, vem para ser símbolo de um novo ciclo. Essa movimentação corajosa da diretoria mostra que o São Paulo está atento, decidido e disposto a investir pesado para voltar ao topo. A chegada de Carlos Miguel é estratégica e impactante. Não é todo dia que um jogador troca o Parque São Jorge pelo Morumbi. E mais do que isso, não é qualquer jogador que tenha a frieza e a coragem de encarar uma mudança tão significativa, ciente de que vai ser questionado, observado e, se vacilar, criticado. Mas também consciente de que, se mostrar sua qualidade, será ovacionado por uma das torcidas mais apaixonadas do país. O torcedor são paulino já começa a imaginar as defesas milagrosas, os pênaltis defendidos, os clássicos decididos no detalhe com Carlos Miguel sendo herói. E a verdade é que ele tem potencial para isso. Com quase 2 metros de altura, reflexos impressionantes e uma presença de área que impõe respeito, ele tem todas as ferramentas para assumir a camisa 1 e marcar uma nova era de segurança no gol tricolor. Depois da saída de nomes como Jandrei e a oscilação de Rafael, o tricolor finalmente parece ter encontrado a peça ideal para essa posição crucial. A contratação também tem um peso simbólico importante. Afinal, poucos nomes poderiam causar tanto alvoroço entre torcedores quanto o de Carlos Miguel. O fato de ter vindo do arquirrival Corinthians não passa despercebido. E é justamente esse tempero que faz dessa movimentação algo ainda mais delicioso para a nação tricolor. Já imaginou o Carlos Miguel fechando o gol em um majestoso e saindo nos braços da galera? É esse tipo de cena que passa na cabeça de todo São Paulino neste momento. Dentro do vestiário, a chegada de um jogador com a trajetória de Carlos Miguel também traz experiência e competitividade. Ele chega com fome, com sede de mostrar serviço e provar que pode ser titular em um gigante. E mais, ele quer se provar fora da sombra de Cássio. Quer mostrar que não era apenas uma promessa no Corinthians, mas que pode sim brilhar com protagonismo em outro gigante do futebol brasileiro. E o São Paulo está pronto para lhe oferecer esse palco. Os bastidores dessa negociação também revelam o quanto o São Paulo está determinado. A diretoria não mediu esforços para convencer o jogador e garantir que ele vestisse o manto tricolor. Foram semanas de conversas, ajustes salariais e promessas de projeto sólido. Carlos Miguel, por sua vez, não hesitou quando sentiu que teria espaço para crescer e se tornar ídolo de uma nova torcida. Ele sabe que aqui a cobrança é alta, mas a recompensa é eterna. Ídolos não nascem por acaso no São Paulo. Eles são forjados em glórias e suor. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Torcedores tricolores inundaram os comentários com mensagens de boas-vindas, memes e provocações aos rivais. A torcida do Corinthians, por outro lado, ficou em choque. Muitos não acreditavam que Carlos Miguel pudesse vestir outra camisa no Brasil, e muito menos a do São Paulo. Mas o futebol é feito dessas histórias épicas, dessas reviravoltas inesperadas. E quem duvida do destino do Carlos Miguel aqui no Morumbi, que espere o apito inicial da próxima temporada. No campo, a expectativa é que ele assuma a titularidade logo nos primeiros jogos. A comissão técnica acredita que o estilo de Carlos Miguel se encaixa perfeitamente com o modelo de jogo do tricolor. A construção desde a defesa, os lançamentos precisos e a segurança nas bolas aéreas são características valorizadas pelo clube. Além disso, o goleiro já iniciou um intenso processo de integração com o elenco, demonstrando profissionalismo e foco desde o primeiro treino. A torcida quer ver resultado. E quer ver rápido. Mas também entende que a posição de goleiro exige entrosamento, leitura dos companheiros e confiança. E, nesse ponto, Carlos Miguel está sendo bem acolhido. O elenco sabe que, com ele sob as través, o time ganha em estabilidade. Afinal, um bom goleiro é a espinha dorsal de qualquer esquadrão campeão. E o São Paulo, sejamos francos, está montando um verdadeiro esquadrão. E o mais interessante, essa contratação chega em um momento estratégico, quando o clube está mirando conquistas importantes. Com a Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana pela frente, a diretoria sabe que é preciso elenco forte, competitivo e qualificado. Carlos Miguel não veio para ser mais um. Ele veio para ser protagonista.
E como todo São Paulino de alma vibrante, eu já consigo ouvir o Morumbi pulsando ao som do seu nome ecoando após uma defesa espetacular. É claro que haverá desconfiança. Sempre há. Mas os verdadeiros campeões são forjados no fogo da pressão. Carlos Miguel sabe disso. Ele escolheu esse desafio. Escolheu o São Paulo. E agora, cabe a ele provar, jogo após jogo, que essa camisa lhe pertence. E se depender da nossa torcida, ele não estará sozinho nesse caminho. Estaremos lá, gritando, apoiando, empurrando. Porque é isso que fazemos quando acreditamos. E acredite, estamos acreditando. É difícil não se empolgar. O torcedor são paulino sofreu muito nos últimos anos, mas tem reencontrado motivos para sorrir. Com contratações como essa, com coragem, ousadia e visão de futuro, o tricolor mostra que está vivo, pulsante, pronto para voltar ao topo. E com Carlos Miguel no gol, talvez estejamos mais perto disso do que imaginamos. A rivalidade com o Corinthians vai ganhar novos capítulos. E que delícia será ver Carlos Miguel escrevendo esses capítulos ao nosso lado. Ele que foi reserva de Cássio agora terá a chance de brilhar como estrela principal. E fazer isso no São Paulo é mais do que uma chance, é um privilégio. Uma missão sagrada. E a história começa agora. Se os adversários acharam que seria mais um ano comum, que se preparem. O São Paulo está diferente. Está mais forte. E está com sede de glória. Carlos Miguel é a primeira peça de um quebra-cabeça que promete ser campeão. E como todo São Paulino, já estou contando os dias para ver essa história acontecer. As expectativas são altas, e com razão. A diretoria está montando um time competitivo, misturando juventude com experiência, ousadia com responsabilidade. E a chegada de Carlos Miguel mostra que o São Paulo sabe onde quer chegar. E mais do que isso, sabe como chegar. No final das contas, o futebol é feito dessas histórias. De viradas. De ousadias. De apostas que se tornam certezas. E Carlos Miguel no São Paulo é uma dessas histórias que vamos contar no futuro com orgulho. Porque quando tudo parecia improvável, ele escolheu estar do nosso lado. Prepare-se, nação tricolor. O Morumbi tem novo guardião. E ele veio para escrever seu nome na história. Seja bem-vindo, Carlos Miguel. Essa camisa é pesada, é sagrada, mas também é apaixonante. E quando você pisar nesse gramado, vai entender o que é jogar no clube da fé, da raça, da glória. Vamos juntos, tricolor. Porque o presente já é grandioso, e o futuro promete ser ainda maior. E com Carlos Miguel, temos um motivo a mais para acreditar. Porque aqui é São Paulo. E aqui, quem chega com coragem, faz história. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.